Recebemos agora o Padre Domingos Arias, autor do livro Dos Evangelhos ao Evangelho. Obrigada, Padre Domingos, por estar connosco, autor deste livro, recentemente editado pela Paulinas Editora. Neste contexto de jubileu que vivemos, o jubileu do Ano Santo, que convite é este de nos aproximarmos mais da figura de Jesus? Realmente este livro resulta de uma investigação histórica e teológica que fiz realmente em Roma e em Jerusalém, na Universidade Hebraica de Jerusalém e também no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. E, no fundo, pretende desmontar alguns mitos que, neste tempo da pós-modernidade, se criaram à volta dos Evangelhos de Cristo e à volta, digamos assim, da mensagem de Jesus. No fundo, a pergunta que me orientou na feitura e redação deste livro é quando e porquê foram escritos os 4 Evangelhos, quando e porquê foram escritas as cartas de Paulo. E essas perguntas podem ser feitas tanto por pessoas crentes como não crentes, Exatamente. ou pessoas mais dentro da linguagem religiosa, ou outros que se questionem sobre a vida, as palavras e a ação de Jesus? Exatamente, porque é uma pergunta, digamos assim, universal. E então a minha investigação pretende remontar a Cristo, não é? Que pregou o Evangelho, que significa boa nova, boa notícia para a humanidade, acompanhado dos sinais, milagres, prodígios, sabedoria da sua palavra. E Jesus escolheu 12 e chamou 12 para estarem com ele, o acompanharem. Depois subiu com eles a Jerusalém. Um deles, o Judas Iscariotes, o traiu por 30 moedas de prata, o entregou aos sumos sacerdotes e aos chefes do povo. E Jesus foi crucificado numa cruz, em Sexta-feira Santa, como se fosse um malfeitor. O grande escândalo e paradoxo da cruz, não é? Este trágico e cruel acontecimento derrotou todas as expectativas dos discípulos, que entraram numa crise profunda e com medo fugiram e regressaram às suas casas. E quando tudo parecia ter terminado com a morte de Jesus, eis que algumas mulheres do grupo vão ao sepulcro para embalsamar o seu corpo e encontram-no vazio. E Jesus, ressuscitado, lhes aparece. É aqui, este encontro com as mulheres, nomeadamente com Maria Madalena, que tudo vai recomeçar e que esta notícia depois vai chegar aos discípulos que vão passar pela mesma, nomeadamente Pedro, João, etc., que vão fazer a mesma experiência de encontro com o ressuscitado. E de alguma forma são relatos que as pessoas se vão aproximando deles, até porque entram naquilo que é tradição também oral das pessoas, mas o seu convite, Padre Domingos, é que de alguma forma as pessoas se possam aproximar novamente da leitura dos Evangelhos e numa altura em que muitos cristãos até lamentam alguma falta de formação bíblica, este livro pode ajudar a essa aproximação também. Exatamente. Com este livro pretendo dar estas chaves de leitura científicas, históricas, para se ler com proveito os Evangelhos e para conhecermos melhor o Jesus histórico, de forma a podermos amá-lo, porque a gente não pode amar quem não conhece. Mas a partir de 4 olhares distintos e de um quinto a partir das cartas de São Paulo. De Paulo, não é? Que ele também designa como Evangelho. E isso é uma riqueza muito grande, porque temos os 3 Evangelhos, os chamados sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas e depois o João, que já é uma abordagem muito mais espiritual de Jesus, e depois as cartas de Paulo, onde Paulo, que se encontrou com Jesus ressuscitado, vai transmitindo essa sua experiência às suas comunidades e vivendo com elas realmente essa presença de Jesus ressuscitado, que os inspira a uma vida nova, lá está, de fraternidade, de comunhão, de justiça, em que todos, homens e mulheres. É curioso que o Evangelho, e então o de São Lucas,
coloca a mulher num destaque muito grande que não tinha em toda a outra tradição antiga, como pessoa, não é? Como pessoa, e por isso com uma dignidade muito grande. Por aí nós vemos que os evangelhos são, digamos, uma reflexão profunda e fazem crescer o humanismo e a humanidade em relação a todas as pessoas, em relação a todo o género humano. Podemos perceber neste seu estudo e olhando para aquilo que também que tem sido o seu percurso, uma grande paixão pela Bíblia, pela Sagrada Escritura. Sim, É também professor de Sagrada Escritura, aliás. Sim. Toda a minha vida tem sido dedicada à investigação dos textos em grego, em hebraico, por aí fora, os textos originais, não é? Isso é realmente um dom muito grande. Porque, mas que não fica consigo. Sim, exatamente. Porque nos permite ir às fontes. Não é comentários, não são fábulas. É ir às fontes e beber mesmo nas fontes. Não é? Todo este processo de transmissão oral, antes de ser escritos os evangelhos, foram vividos na comunidade, foram pregados, foram vividos e depois se gerou a tradição oral a partir do Evangelho de Marcos primitivo e de uma chamada fonte que vem do alemão, Quell, que significa fonte, que depois os outros evangelistas recolheram e procuraram transmitir, tendo em conta as comunidades onde viviam e na sua perspectiva teológica. Podemos, de alguma forma, também perceber nesta proposta dos Evangelhos ao Evangelho um convite para um olhar renovado em Jesus. O Papa Francisco também tem convidado a redescobrir a figura, mas também a figura central de Jesus na Bíblia, de tal forma que possa contagiar a ação das pessoas. Foi algo que saiu, por exemplo, do documento final do Sínodo dos Bispos, que acabou o ano passado, em outubro. É uma proposta também para ir mais fundo ao encontro desta pessoa central, que é a figura de Jesus. Exatamente. É um convite, eu diria mais, é também um convite a que as pessoas leiam os Evangelhos. O Papa Francisco tem dito, é uma expressão interessante, que devemos ler os Evangelhos, e aliás toda a Bíblia, mas os Evangelhos em particular, como devemos usar os Evangelhos como usamos o telemóvel, todos os dias, não é? Porque os Evangelhos são uma fonte de inspiração enorme para a nossa vida. E veja que ao longo dos séculos as obras de arte, não é? As catedrais, as esculturas, as obras musicais, o Evangelho, a arquitetura, pintura, foi sempre uma fonte grande. E hoje, no nosso tempo de tanta solidão, de tanta frieza, de tantos medos, de tanta violência, os Evangelhos continuam a ser uma fonte de inspiração para um grande humanismo, uma grande fraternidade, um grande amor, em que também na sequência dos ensinamentos do Papa Francisco e sobretudo na Fratelli Tutti, Deus é o Pai de todos, todos somos irmãos, precisamos todos uns dos outros e escutarmos uns aos outros. Daí a perspectiva também sinodal, estarmos em caminho e escutando-nos mutuamente. Precisamente. Padre Domingos, muito obrigada por ter estado connosco a propor-nos esta leitura e aquilo a que ela nos convoca, esta aproximação à figura de Jesus. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Obrigada.